ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou o projeto Anticorrupção e Antiviolência com alterações em 14 leis. A proposta prevê modificações no Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos, criminaliza a Caixa 2, estabelece prisão na segunda instância e reduz ou isenta de pena policiais que matam em serviço. Ao falar sobre este último tema, um dos mais polêmicos, ele foi categórico ao dizer que não existe licença para matar. A proposta fala por si. O que a proposta faz vamos dizer assim, retirar dúvidas de que aquelas situações específicas ali descritas caracterizam legítima defesa. Então, um agente policial que numa situação de sequestro de refém toma uma providência para prevenir a morte da vítima, é evidente que ele atua em legítima defesa. No entanto, às vezes, por questões até discricionárias ou subjetivas de interpretação da lei, às vezes essa situação não era assim entendida. Então nós apenas deixamos claro na lei, nós apenas extraímos do conceito de legítima defesa, né, situações que a elas são pertinentes. Então não existe nenhuma licença para matar. O texto prevê execuções imediatas para a segunda instância, crime de extrema gravidade quando julgado no tribunal do júri e regime fechado direto para peculato, corrupção passiva e ativa, delitos com armas de fogo e condenado reincidente. Moro pretende endurecer a legislação porque entende que organizações criminosas, corrupção e crimes violentos estão interligados e devem ser tratados da mesma forma. A questão do projeto é muito clara, endurece em relação à criminalidade mais grave e não endurece em geral. Agora, um pequeno traficante que é membro de organização criminosa já não parece ser um pequeno traficante, já parece ser algo diferente. Tá? Então, assim, o recado da nova legislação que está sendo propondo é claro, se integrar a organização criminosa não progride de regime, certo? Também tem essa expectativa, não é de endurecimento, mas é um efeito dissuasório para que essas pessoas integrem organizações criminosas. Então, o objetivo pretendido é esse. Crimes hediondos somente terão progressão após o cumprimento de 3/5 da pena. Já o Caixa 2, que o ministro classifica como trapaça eleitoral, será criminalizado. Arrecadar, manter, movimentar ou utilizar valores que não tenham sido declarados à Justiça Eleitoral dará cadeia. A proposta não revoga o tipo atual que prevê a conduta do Caixa 2, que é o artigo 350 do Código Eleitoral, que trata como se fosse uma falsidade ideológica. Então, na verdade, ele introduz um novo artigo sem revogar o anterior. Então, quem cometeu o Caixa 2 no passado continua enquadrado no artigo 350 e não nessa proposta. Evidentemente, a proposta, por proibição constitucional, se aprovada, não retroage. O plano aponta que uma pessoa condenada a mais de 6 anos de prisão poderá ter bens confiscados e, no caso de obras de arte, poderão ser destinadas a museus. A legítima defesa também entrou no foco da legislação. São situações muito fáceis de serem explicadas. Alguém que eventualmente tem que se defender numa situação de legítima defesa, por um momento de tensão, acaba cometendo algum excesso. Isso dá ao juiz a possibilidade de reduzir a pena ou deixar de aplicá-la. Ele vai avaliar a situação concreta. Veja, isso já acontece na prática. Só que o que os juízes em geral fazem é não reconhecer o excesso, porque a legislação não dá alternativa. Então é melhor a legislação ter uma solução para essas questões, que seja legal, o juiz vai resolver. A questão, quem vai decidir? Quem vai decidir é o juiz. Né? Os juízes trabalham sempre com conceitos jurídicos indeterminados. E nós não podemos prescindir de todo da aplicação subjetiva da lei. É subjetiva sim, mas tem os parâmetros. E o juiz vai avaliar a situação concreta. O ministro da Justiça já conversou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre o projeto e se colocou à disposição do Congresso para tirar dúvidas. Sérgio Moro tem expectativa ainda de que o projeto seja analisado e aprovado rapidamente. Alguns desses itens, né, professor, principalmente em relação ao Caixa 2, esses itens faziam parte daquele projeto anticorrupção que o Ministério Público enviou e o Congresso, as 10 medidas, e o Congresso simplesmente não levou nada para frente, né? Olha, a impressão que dá, conhecendo o Congresso, apesar da saudável renovação que ocorreu em outubro,
é que a parte da legislação penal, em relação ao crime organizado, tal, isso passa rapidamente, pode passar rápido. Agora, a questão de Caixa 2, corrupção, etc., aí vai ter mais dificuldades. Agora, não será tarefa fácil. Foi um bom início ontem, os esclarecimentos prestados pelo ministro Sérgio Moro. Já se antecipou, inclusive, as críticas que estavam colocadas, que havia uma espécie de licença para matar. Não há licença para matar coisa alguma, e ele esclareceu. Mostrou a legislação norte-americana, a legislação europeia, em especial da Itália, em relação à questão penal, deu exemplos, pegou ponto por ponto. Eu acho que foi muito saudável ele explicar todas as questões que envolvem, por exemplo, a prisão de condenação em segunda instância, que é uma questão fundamental, né? Grande parte de tudo isso daqui você não precisa de quórum constitucional, não é emenda à Constituição. Portanto, você precisa de um quórum menor de maioria, tal. Você não precisa dos 3/5. Agora, vai ser uma batalha. E o ministro... Mas alguma coisa já foi importante, por exemplo, no Senado. Se Renan Calheiros tivesse vencido a eleição para o Senado, dificilmente esse pacote passaria. Especialmente a questão que envolve corrupção em Caixa 2, porque Renan é um corrupto, como todo mundo sabe, além de cangaceiro, bandoleiro, ameaça as pessoas, né? Era para estar preso em qualquer país sério, mas logo será preso, né? Se tiver justiça no Brasil, ele vai para a cadeia. Então, a derrota dele facilita a tramitação desse pacote na Câmara Alta, tal. Agora na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados, vai ser uma grande disputa. Mas o importante foi, como nós falamos, como é saudável você ter uma equipe que trabalha para dentro do Ministério. Organiza a proposta, discute, conversa. Ele incorporou, por exemplo, proposta do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Agora, vai ter resistência no Supremo. Por exemplo, o João Plenário vai colocar problemas, tenho certeza, em relação a Caixa 2, o João Plenário vai criar problemas, porque ele não é um homem republicano, tal. Mas foi bom ter feito esse contato com alguns ministros do STF antes, até porque algumas questões vai ser invocada a inconstitucionalidade. Então é bom sempre se precaver, fazer a consulta antes, como ele fez em relação a uma das ideias do ministro Alexandre de Moraes.